Fala, pessoal. Tudo certo por aí? Hoje o papo é quente, é daqueles que já deixam a torcida na expectativa, porque chegou o momento da decisão. Corinthians e Atlético Paranaense vão se enfrentar em mais um duelo de Copa do Brasil, e quando a gente fala em mata-mata, a adrenalina sobe de verdade. Antes mesmo de entrar nos detalhes sobre escalação, estratégia e como cada time deve se portar em campo, a gente precisa falar de um assunto que mexeu bastante com os bastidores do Corinthians nos últimos dias: o caso do atacante espanhol Héctor Hernández. O jogador foi afastado dos treinos principais, está cumprindo atividades em horários alternativos e deixou de ser uma opção para o técnico Dorival Júnior. Isso já tinha chamado a atenção na semana passada, porque o momento do clube é delicado, com dificuldades para registrar novos atletas, dependendo demais da base, e ainda assim um jogador de ataque acabou sendo encostado. Até agora não se confirmou nenhum ato de indisciplina, nenhuma quebra de regra que justificasse essa decisão. Por isso o afastamento soou estranho, e agora fica ainda mais curioso depois da entrevista que ele concedeu para a imprensa espanhola. Nessa entrevista, o centroavante afirmou que não recebeu qualquer justificativa oficial para ter sido tirado do elenco principal. Ele garantiu que continua treinando normalmente, mantendo a motivação, mas que na hora certa vai contar tudo o que aconteceu. Esse tipo de declaração sempre acende um alerta, porque quando um atleta deixa no ar que existe algo a mais, automaticamente abre espaço para especulações. Pode ser algo relacionado a comportamento, pode ser uma questão de bastidor com a comissão técnica, ou até algum tipo de divergência profissional que a diretoria preferiu não tornar pública. Só que, do jeito que foi conduzido, a impressão que passa é de que o clube desvalorizou um ativo, deixou o jogador marcado e ainda dificultou uma possível negociação. Afinal, quando um atleta é afastado sem explicação, seu valor de mercado despenca. E é por isso que muitos torcedores estão questionando se não teria sido melhor simplesmente deixá-lo no grupo, mesmo que recebendo menos minutos em campo, até encontrar uma saída mais adequada. O próprio Héctor afirmou que está tranquilo, que segue focado no Corinthians, mas ao mesmo tempo reconhece que pode se abrir ao mercado em breve. Ou seja, ficou claro que existe a intenção de negociar, mas não é algo simples, principalmente porque o clube não ajudou quando tomou essa decisão pública de afastamento. Aí fica a dúvida: será que foi apenas uma questão técnica, de entender que ele não correspondia em campo, ou existe algum problema de bastidor que ainda não veio à tona? No meio disso, ele também comentou sobre a situação política e administrativa do Corinthians, deixando claro que sente pena de ver o clube, tão grande e tão tradicional, envolvido em crises e instabilidades. É um retrato do momento que o time atravessa fora de campo, onde as turbulências se acumulam e acabam respingando no futebol. E convenhamos, para um jogador estrangeiro que veio para tentar se firmar no Brasil, viver esse ambiente não deve ser nada fácil. Enquanto esse enredo segue em aberto, a torcida volta os olhos para o que realmente importa: a bola rolando na Copa do Brasil. E nesse cenário surge uma notícia que empolga muita gente. Memphis Depay, que vinha em processo de recuperação, está relacionado para o jogo. E só o fato de ter o nome do holandês na lista já gera uma expectativa enorme. A dúvida é se ele começa como titular ou se será opção no banco para entrar no decorrer da partida. O Corinthians chega para esse duelo sonhando alto, porque está a poucos passos de alcançar uma semifinal. E não dá para ignorar o peso disso. Estamos falando de um clube que já eliminou rivais fortíssimos como Palmeiras e Flamengo, que costuma crescer em competições de mata-mata e que agora enxerga a possibilidade real de brigar por um título nacional que fecha a temporada. Isso porque a Confederação Brasileira de Futebol mudou o calendário, e a Copa do Brasil será a última competição do ano, encerrando a temporada com as finais em dezembro. Então imagine só, o Corinthians atravessando todas essas dificuldades e mesmo assim conseguindo terminar o ano levantando uma taça tão importante. É claro que o caminho não é simples. O Atlético Paranaense, mesmo vivendo altos e baixos, tem tradição recente em mata-matas e sabe muito bem como usar o fator casa a seu favor. O time paranaense joga em gramado sintético, ambiente que domina, com torcida empurrando e pressão desde o apito inicial. Então o Corinthians sabe que precisa ser estratégico. Não adianta querer resolver tudo em Curitiba.
A ideia é jogar com inteligência, segurar a pressão nos primeiros minutos, explorar os espaços quando aparecerem e levar a decisão aberta para São Paulo, onde terá a força da Neoquímica Arena. Sobre escalação, os jovens Kaique e Guinegão aparecem como favoritos para formar o ataque titular, já que vem correspondendo bem nas últimas partidas. A garotada entrou com personalidade, mostrou disposição e conseguiu dar conta do recado na ausência de nomes mais experientes. Mas é impossível ignorar o quanto Memphis pode ser decisivo. O holandês já mostrou, desde que chegou, que é diferente, que decide em jogos grandes e que eleva o nível do elenco. Por isso, mesmo que inicie no banco, a torcida fica naquela ansiedade de vê-lo em campo. E tem outro detalhe que influencia na escolha do treinador: o calendário. O Corinthians tem um clássico contra o Palmeiras no fim de semana e logo depois, o jogo de volta contra o Atlético. Ou seja, Dorival Júnior precisa equilibrar as forças do elenco para não perder ninguém por desgaste. Como Memphis está voltando de lesão muscular, existe o cuidado de não forçar além do limite. Talvez por isso o mais inteligente seja realmente segurá-lo no primeiro tempo e, se necessário, lançar no segundo, quando a partida pode estar aberta e pedindo um jogador de peso. Falando do restante da escalação, a defesa deve ter Hugo Souza no gol, Mateuzinho pela direita e Matheus Bidu na esquerda. A dupla de zaga formada por André Ramalho e Gustavo Henrique dá mais segurança no jogo aéreo, que certamente será bastante explorado. No meio, Maicon deve assumir a função de primeiro volante, principalmente porque Ranieri está suspenso. Ao lado dele, Bidon e Charles ajudam na construção, enquanto Rodrigo Garro fica responsável por criar as jogadas mais agudas. Lá na frente, Kaique e Guinegão completam o setor ofensivo, mas sempre com a sombra de Memphis à disposição para entrar e mudar a história da partida. Do outro lado, o Atlético Paranaense comandado por Odair Helman busca se reencontrar na temporada. O time ainda sente o peso de estar na Série B, enfrenta dificuldades para engrenar, mas não dá para desprezar a força de um clube que nos últimos anos conquistou Copa do Brasil, Sul-Americana e teve campanhas marcantes em campeonatos de peso. Mesmo com a queda, a estrutura segue sólida e a torcida continua fazendo pressão. Para esse jogo, a expectativa é de casa cheia, o que pode transformar o clima num verdadeiro caldeirão. O goleiro Santos, conhecido por ser especialista em pênaltis, deve ser o titular. Na linha defensiva, a ausência de alguns nomes obrigou mudanças, mas ainda assim a equipe mantém jogadores rápidos e fortes nas laterais. O meio de campo deve ter Patrick, que dispensa apresentações, além de Isa Peli, que vem se destacando. E na frente, a velocidade é a arma principal, com Speed Mendoza e Luiz Fernando explorando os lados do campo. Viveiros completa o ataque e vive um bom momento, sendo uma das esperanças da torcida para surpreender. Se olharmos para o histórico desse confronto, dá para dizer que o Corinthians entra como favorito. Nas 3 vezes em que os clubes se encontraram em mata-matas de Copa do Brasil, sempre deu timão. Foram 2 classificações em quartas de final e uma nas oitavas, todas a favor dos paulistas. Claro, isso não garante nada agora, mas mostra como a camisa pesa nesse tipo de competição. Além disso, enquanto o Corinthians vem embalado por uma vitória contra o Vasco no Brasileirão e a classificação em cima do Palmeiras, o Atlético ainda busca estabilidade. O cenário está armado para um jogo cheio de emoção, em que a estratégia vai ser tão importante quanto a técnica. Dorival Júnior conhece bem esse tipo de competição, sabe jogar no detalhe e tem experiência em decisões. Já Odair Helman tenta se reencontrar, mas não deve abrir mão do que tem de melhor. Por mais que exista a Série B como prioridade, enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil é a oportunidade de mostrar força e de conquistar prestígio. E aí, com tudo isso, a expectativa cresce ainda mais. Será que Memphis já começa jogando? Será que Héctor Hernandes vai revelar nos próximos dias o que realmente aconteceu nos bastidores? Será que os meninos da base vão segurar a bronca mais uma vez e garantir vantagem para o jogo de volta? O certo é que o clima é de pura decisão e ninguém quer perder nada do que está por vir. E enquanto a bola não rola, o noticiário fora de campo continua pegando fogo. O torcedor do Corinthians já se acostumou com essa montanha-russa de emoções, porque além de toda a expectativa em torno da Copa do Brasil, ainda existe a novela interminável envolvendo contratações,
transfer ban e a luta para qualificar o elenco. O clube conversa com vários nomes, estuda opções em praticamente todas as posições e trabalha contra o tempo, porque a janela está para fechar e qualquer vacilo pode custar muito caro. O discurso interno é claro, a equipe precisa de reforços em diferentes setores. A diretoria tem ciência de que a base ajudou demais e que alguns garotos vêm dando conta do recado, mas não dá para depender apenas disso numa temporada tão longa e desgastante. O time precisa de mais peças experientes, de atletas prontos para chegar e jogar, especialmente em posições carentes como a lateral direita, o meio-campo e o ataque. O problema é que todo esse planejamento esbarra em uma questão financeira que virou dor de cabeça, o transfer ban imposto pela FIFA. Esse bloqueio surgiu por causa de dívidas com o Santos Laguna na negociação de Félix Torres. O valor inicial já era pesado, mas com juros e multas passou a ser ainda maior, chegando a cifras que assustam. Para piorar, o clube mexicano não abre mão de receber integralmente. O Corinthians até tentou negociar, até demonstrou intenção de pagar o valor original corrigido, mas o Santos Laguna endureceu e disse que só libera depois do pagamento total. E aí a situação fica complicada, porque o clube brasileiro não tem essa quantia em caixa para resolver de uma vez. Para não ficar de braços cruzados, a diretoria buscou o apoio da FIFA, tentando algum tipo de pressão institucional. A ideia era mostrar que existe intenção de pagamento e tentar, pelo menos, liberar os registros de reforços enquanto a pendência é resolvida. Mas não há garantias de que isso vá funcionar. A cada dia que passa, a ansiedade aumenta, porque a janela está prestes a fechar e sem essa liberação o Corinthians não pode anunciar ninguém. E é por isso que muita gente de dentro do clube diz que, neste momento, o principal adversário não está nem dentro de campo, mas sim fora dele, nessa briga jurídica e financeira. Apesar do cenário turbulento, as negociações seguem acontecendo. O clube conversa com jogadores de várias posições e mantém algumas tratativas em estágio avançado. Internamente, existe confiança de que ao menos 2 reforços estão praticamente encaminhados, dependendo apenas da solução do transfer ban para serem oficializados. Os nomes, claro, não são revelados, até porque a diretoria entende que quanto menos vazamento, maior a chance de fechar sem concorrência. Mas já se fala em um lateral direito estrangeiro, um meia com bom poder de chegada e até um atacante sul-americano que seria uma aposta de médio prazo. Entre os nomes especulados, aparece o de Agostinho Anello, atacante que atua no Boston River. É um jogador jovem, de dupla nacionalidade, mas que não é titular absoluto em sua equipe. Isso faz com que muitos torcedores olhem com desconfiança, afinal, o clube não pode mais se dar ao luxo de errar em contratações. A torcida lembra bem do caso de Héctor Hernandes, que chegou como promessa, não conseguiu se firmar e agora vive esse imbróglio de afastamento. Então, a paciência com apostas é curta. Muitos preferem ver a base sendo utilizada do que investir em jogadores que podem não vingar. E o torcedor tem razão em cobrar. O Corinthians já sofreu demais nos últimos anos com contratações que não deram retorno. O caso de Félix Torres é um exemplo gritante, já que além do desempenho questionável, ainda gerou essa bomba financeira que resultou no transfer ban. Então, quando aparece o nome de mais um estrangeiro pouco conhecido, a reação imediata é de desconfiança. É natural, porque o clube vive um momento em que cada passo precisa ser certeiro. Mas, ao mesmo tempo, a diretoria insiste que está olhando para várias frentes. Existe a busca por um lateral direito mais confiável, já que Mateuzinho vem sofrendo com problemas físicos e o clube não tem outra peça de confiança para a posição. Também há a procura por um meia que possa dividir a responsabilidade com Garro na criação. O argentino tem qualidade, mas não pode carregar tudo sozinho. Em jogos recentes, inclusive, ficou evidente que ele precisa arriscar mais finalizações, soltar mais o pé de fora da área, algo que a torcida vem pedindo. Contra o Vasco, por exemplo, quando ele arriscou, saiu o gol que iniciou a vitória. Esse tipo de atitude precisa se repetir, e ter outro jogador para dividir a carga pode ser fundamental. No ataque, a busca também é intensa. Guinegão mostrou disposição e tem sido muito útil, mas é jovem e não pode ser a única esperança. Memphis Depay, quando está em campo, muda o nível, mas vem de lesão e não pode jogar todos os minutos.
É preciso ter mais opções para variar o estilo de jogo, para ter alternativas em partidas duras. E é nesse contexto que aparecem nomes de centroavantes e atacantes de lado sendo oferecidos, alguns em conversas mais avançadas, outros ainda em estágio inicial. O grande ponto é que o Corinthians tenta se preparar para todos os cenários. Se conseguir resolver o transfer ban a tempo, já terá alguns reforços prontos para assinar. Se não conseguir, terá que apostar ainda mais nos jovens, o que aumenta a pressão sobre a comissão técnica para extrair o máximo da base. E essa incerteza gera ansiedade no torcedor, que vê os rivais se reforçando e teme que o clube perca competitividade nas fases decisivas. Além do aspecto esportivo, existe a questão política. O ambiente no Parque São Jorge continua instável, com disputas internas e críticas à gestão. A oposição pressiona, cobra explicações sobre as dívidas, sobre a condução do caso Félix Torres e sobre a forma como as contratações estão sendo conduzidas. E tudo isso respinga no dia a dia do futebol. Jogador sente, comissão técnica sente, e o clima acaba ficando pesado. Apesar de tudo, dentro do elenco há confiança de que é possível superar as adversidades. Dorival Júnior tem experiência em lidar com pressão, sabe como conduzir grupos em momentos complicados e mantém o foco no campo. O treinador evita se envolver em discussões políticas e prefere direcionar a energia para o que pode controlar, montar o time da melhor forma, extrair o máximo de cada jogador e administrar o grupo em meio às turbulências. E é justamente essa postura que dá esperança ao torcedor. Porque, por mais que os problemas fora de campo sejam enormes, dentro de campo o Corinthians tem conseguido competir. Eliminou o Palmeiras em 2 jogos, mostrou força contra o Vasco e agora chega para enfrentar o Atlético Paranaense com moral. Não é pouco, especialmente levando em conta todas as dificuldades. Voltando à questão dos reforços, a diretoria também trabalha com a possibilidade de conseguir atletas por empréstimo, algo que pode ser mais viável financeiramente. A ideia é trazer jogadores que estejam fora dos planos em clubes europeus ou sul-americanos, mas que possam agregar no curto prazo. O problema, claro, é a concorrência. Todo clube que percebe o Corinthians buscando uma peça tenta atravessar a negociação, ainda mais sabendo da urgência e da necessidade. Nesse cenário, a base volta a ganhar protagonismo. Os garotos já provaram que podem ser úteis e, com o apoio da torcida, se tornam ainda mais confiantes. O exemplo de Guinegão é claro, entrou, marcou gols importantes e caiu nas graças da Fiel. O mesmo vale para Kaique, que vem aproveitando as chances. Esse equilíbrio entre juventude e experiência pode ser a chave para o Corinthians atravessar a temporada, mesmo com tantas incertezas nos bastidores. Agora, o que ninguém esconde é a preocupação com o tempo. Falta pouco para o fechamento da janela e a novela do transfer ban ainda não teve desfecho. Se a diretoria não conseguir resolver, o clube corre o risco de ficar com o elenco atual até o fim da temporada, apostando tudo na base e em jogadores que já estão no grupo. E isso, em um calendário tão puxado, é um risco enorme. Por isso, cada dia que passa é acompanhado com atenção pelos torcedores. A ansiedade aumenta, a expectativa por notícias cresce, e todo mundo fica naquela espera. Será que sai a liberação? Será que algum reforço será anunciado? Enquanto isso, Dorival Júnior e o elenco seguem trabalhando, porque independentemente do que acontece fora, o campo não para. O jogo contra o Atlético Paranaense está aí e pode ser o início de uma caminhada histórica na Copa do Brasil. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Roger Guedes, após uma temporada conturbada e cheia de especulações sobre seu futuro, volta a vestir a camisa do Corinthians, reacendendo esperanças e intensificando os rumores que há meses circulavam nos bastidores do clube paulista. Desde que deixou o time, Guedes vinha sendo alvo de comentários sobre possíveis negociações, mas nenhuma confirmação havia sido feita até este anúncio surpreendente. A torcida, sempre apaixonada e reativa às notícias de contratações, reagiu com uma mistura de entusiasmo e ceticismo, lembrando os altos e baixos do jogador em passagens anteriores. Nos corredores do clube,
Comenta-se que a direção enxergou no retorno de Guedes não apenas a chance de reforçar o elenco, mas também uma estratégia de marketing que movimenta redes sociais, aumenta a venda de camisas e dá visibilidade midiática ao Corinthians. Alguns jornalistas esportivos especulam que a chegada de Guedes poderia gerar efeitos imediatos dentro e fora de campo, especialmente em jogos decisivos, ao trazer experiência, velocidade e faro de gol. Entre conversas de torcedores e comentários em fóruns, o nome de Guedes passou a ser mencionado como uma espécie de salvador temporário, aquele capaz de mudar a narrativa de uma temporada irregular, e o burburinho só aumenta à medida que o retorno se aproxima. Nos bastidores, a negociação de Roger Guedes teria envolvido mais do que simples questões financeiras, segundo fontes próximas à diretoria. Comentam que o retorno não foi apenas um capricho da equipe de futebol, mas uma decisão estratégica, cuidadosamente planejada para reforçar a imagem do clube diante da imprensa e da torcida. Rumores indicam que a expectativa é que Guedes assuma um papel de liderança dentro do elenco, algo que já vinha sendo questionado em sua passagem anterior, mas que agora surge com nova perspectiva, motivado pelo desafio de reconquistar a confiança do torcedor. Analistas esportivos discutem sobre a influência psicológica de um retorno como esse, sugerindo que a presença de Guedes pode estimular outros atletas a elevarem seu desempenho, criando um ambiente competitivo e ao mesmo tempo motivador. Comentários em redes sociais indicam uma polarização, enquanto alguns acreditam que a contratação é arriscada, outros apostam que o talento e a experiência do jogador podem transformar o rendimento do time em momentos decisivos. Entre entrevistas e especulações, Guedes se tornou protagonista de uma narrativa que mistura expectativa, dúvida e otimismo, um verdadeiro tema de conversa que atravessa grupos de torcedores e programas esportivos, reforçando a ideia de que sua volta não é apenas esportiva, mas também simbólica. O impacto da notícia do retorno de Roger Guedes ao Corinthians extrapola o campo de jogo, alcançando torcedores, comentaristas e até ex-jogadores que opinam sobre a decisão em diferentes meios de comunicação. O rumor ganhou força rapidamente após pequenos indícios divulgados em redes sociais e fontes próximas ao clube, provocando uma onda de comentários que variam do entusiasmo absoluto à preocupação com possíveis conflitos internos. Nos últimos dias, multiplicaram-se histórias sobre reuniões entre a diretoria e empresários ligados ao jogador, criando uma narrativa que mistura especulação, expectativa e, é claro, um certo suspense que só reforça o clima de burburinho esportivo. Alguns veículos especializados sugerem que a volta de Guedes pode gerar mudanças táticas significativas, modificando a disposição do ataque e abrindo espaço para novas formações que aumentem a agressividade ofensiva do time. Entre torcedores, surgem discussões sobre a importância de ter um atacante com histórico de gols decisivos, lembrando partidas em que Guedes foi protagonista de momentos memoráveis e, ao mesmo tempo, polêmicos. A mistura de nostalgia e esperança transforma cada comentário em uma peça de uma narrativa contínua, na qual cada rumor parece ter peso estratégico, estimulando debates que vão desde o desempenho técnico até a influência emocional do jogador dentro do vestiário. Entre especulações sobre negociações, os comentários sobre o retorno de Guedes ao Corinthians alcançam dimensões quase mitológicas, em que cada detalhe do negócio é analisado com atenção e intensidade incomuns. A torcida, conhecida por sua paixão incondicional, transforma a notícia em discussões acaloradas sobre a expectativa de gols, assistências e atuações memoráveis, enquanto jornalistas esportivos exploram nuances do contrato, possíveis cláusulas e impactos financeiros, criando uma narrativa que mistura esporte, economia e psicologia coletiva. Nos bastidores, fontes próximas à diretoria comentam que a volta de Guedes é vista como uma oportunidade de renovação de energia no elenco, estimulando atletas a se superarem e proporcionando novas estratégias de ataque. Cada rumor é amplificado nas redes sociais, em grupos de torcedores e fóruns, onde apostas e palpites surgem quase como tradição, tornando a história do retorno um fenômeno que transcende o simples ato de contratar um jogador. Analistas debatem sobre o impacto emocional de Guedes, sugerindo que sua presença pode redefinir a liderança dentro do time, provocar mudanças de postura tática e, ao mesmo tempo, gerar uma sensação de proximidade entre jogador e torcida que transcende o futebol, tornando cada jogo uma oportunidade de narrativa coletiva. A expectativa cresce de maneira exponencial, reforçando a ideia de que a volta de Guedes não é apenas mais uma transferência, mas um episódio emblemático na história recente do Corinthians. Por fim,
O retorno de Roger Guedes ao Corinthians se configura como um verdadeiro catalisador de rumores, paixões e expectativas, transformando o cotidiano esportivo em uma constante corrente de especulações e debates. A torcida, que acompanha cada movimento com atenção quase obsessiva, vê no atacante uma oportunidade de revitalizar o desempenho ofensivo e de criar momentos decisivos que possam mudar os rumos de competições importantes. Nos bastidores, comenta-se que a negociação envolveu estratégias detalhadas, desde análise de mercado até projeções de desempenho, reforçando a dimensão quase épica do acontecimento. Jornalistas, ex-atletas e influenciadores esportivos passam a discutir o impacto do retorno de Guedes em todas as esferas, desde a técnica até a psicológica, considerando como sua presença pode afetar colegas de equipe e a postura tática da comissão técnica. Entre rumores de bastidores e comentários apaixonados, o nome de Guedes se transforma em símbolo de esperança, dúvida e expectativa, mantendo viva a narrativa que envolve o clube, o jogador e a torcida. Cada detalhe do retorno é minuciosamente analisado e compartilhado, criando uma atmosfera de burburinho contínuo que reforça a ideia de que, independentemente dos resultados futuros, a volta de Roger Guedes ao Corinthians já é, por si só, um dos assuntos mais comentados, emocionantes e polarizadores do futebol nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!